Deus, e eu peço para que você, então, assim abra sua Bíblia, lá no Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. No mês de setembro, nós faremos uma série de mensagens sobre o discipulado cristão. Então, tanto pela manhã quanto à noite, hoje o pastor Guilherme começou pela manhã falando sobre o chamado dos primeiros discípulos, quando Jesus Cristo diz que iria fazê-los pescadores de homens. E hoje falaremos de um outro chamado, mas durante todo o mês de setembro falaremos sobre o discipulado cristão, começando com o chamado. E eu quero, nesta noite, compartilhar com os irmãos uma passagem que se encontra em Marcos, capítulo 2. E é um chamado também, é o chamado de um homem bem conhecido na Escritura. Inclusive, há um evangelho que carrega o seu nome. Sabe quem que é? Não é Marcos, hein? Até porque Marcos não era apóstolo. É um outro. Olha lá, o nome dele está aí, ó. Marcos capítulo 2, versículos 13 a 17. Ele se chamava Levi. Levi. Esse era o nome judeu, mas ele também possuía um nome grego, e o nome grego era... É isso aí, meus irmãos. Mateus. Então, Levi era Mateus. Provavelmente ele ganhou esse nome após sua conversão. Provavelmente. Mas o nome judeu era Levi. Um nome até pesado, carrega essa ideia ali de onde vinham os sacerdotes da tribo de Levi. Talvez era isso que o seu pai ali almejava para ele, quem sabe ser um sacerdote. Mas ele escolheu fazer outra coisa. Ele decidiu não trabalhar no templo, não. Ele foi por outro caminho. E o seu nome grego era Mateus, e Mateus significa presente de Deus. Então veja aqui, meus irmãos, o que diz a palavra do Senhor. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Senhor, nos abençoe, Pai, mais uma vez com a Tua palavra. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, mantenham aí aberta a palavra de Deus em Marcos 2, versículos 13 a 17, Aqui encontramos o chamado de Levi. Jesus, ele chama pecadores. Meus irmãos, Jesus Cristo, ele atraía multidões. Se você ler os evangelhos, repetidas vezes, você vai encontrar essa palavra: multidão, multidões. Jesus Cristo foi certamente o homem Deus, mais amável, compassivo,
misericordioso que pisou sobre esta terra. Sua personalidade, né, cativante, o seu ensino, as suas obras assim atraíam as pessoas, elas ficavam fascinadas com Cristo. Onde ele estava e por onde ele passava, sempre havia o que? Esperança. E podemos dizer a esperança de um novo começo. Em Jesus, as pessoas encontravam assim um alívio para os seus fardos. Elas encontravam a cura para as enfermidades. Elas encontravam o perdão para os seus pecados. Agora veja, um ser tão bom, tão maravilhoso, também atraía oposição. E Jesus sofreu oposição, muitas oposições. A oposição, ela foi aumentando, até o crucificarem. Mas o que a gente percebe é que a verdade, ela incomoda a mentira. A luz, ela, de certa forma, denuncia e ofende as trevas. E as pessoas ficavam inconformadas com um ser tão amável como era o Senhor Jesus. Alguém que amava, que atraía as pessoas, que perdoava os pecadores, e tudo isso foi se tornando algo ofensivo. E a passagem que nós lemos retrata um desses momentos em que o Senhor Jesus Cristo salva alguém assim, improvável. Ele salva um pecador improvável. Ele age aqui de forma imprevisível, salvando este homem, chamado Levi. O texto bíblico diz aí no versículo 13 o seguinte, né? De novo, indicando que Jesus sempre fazia isso. Era costumeiro da parte de Cristo. Saiu Jesus para junto do mar. E qual é a palavra que diz aí? E toda a multidão, como eu disse, e toda a multidão vinha ao seu encontro e ele, assim, os ensinava. Esse evangelho, meus irmãos de Marcos, é um evangelho muito interessante, porque nesse evangelho Jesus Cristo ele está sempre em movimento, né? É um evangelho em que Jesus está o tempo todo se deslocando. As ações de Cristo, elas ganham assim ênfase no evangelho de Marcos. Mas o que nos chama a atenção, assim, cada movimento de Cristo tinha um propósito, e era um propósito bem específico. Cada movimento geográfico de Cristo tinha como propósito o estabelecimento do reino de Deus no coração dos homens. E um dos lugares preferidos, escolhidos por Cristo, era a beira-mar, lugar amplo, apropriado, né, para anunciar a Sagrada Escritura. E ali ele ensinava a palavra de Deus. Quem ia ouvir o Senhor Jesus? Só gente quebrada. Os aflitos, desesperançados, os doentes, os marginalizados, os mais hostilizados da sociedade, esses estavam lá, querendo, de certa forma, ali pegar alguma coisa. Estavam em busca de cura, de libertação, de consolo nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Agora, a gente não pode esquecer que o projeto de Cristo era, de fato, inaugurar o seu reino, e ele inaugura o seu reino por meio da sua vida, morte e ressurreição. Deu esse start. Mas para a implantação desse reino tão amplo, ele decidiu escolher alguns homens que foram essenciais. Nós chamamos esses homens de apóstolos, né? Porque a Escritura os chama de apóstolos enviados. E um outro ponto que também ganha destaque nessa escolha de Cristo é que Jesus Cristo, ele escolheu homens, como eu disse no início, improváveis, para serem seus discípulos, para serem seus apóstolos.
Vejamos aqui então quem Jesus Cristo chamou. Olha aí o versículo 14, quando ia passando, depois de ensinar a multidão, quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Irmãos, esse chamado de Cristo é maravilhoso. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, ele revela profundamente o seu caráter misericordioso e amoroso por meio desse chamado. Ele revela quem realmente ele era por meio desse chamado. Quem era Levi? Levi era cobrador de impostos. Ele era um publicano. Irmãos, Levi, ele representava o que classificaríamos hoje como assim o pior, ou a pior espécie da sociedade. Esse era Levi. Por isso que Jesus revela o seu caráter gracioso, misericordioso, ao escolher este homem. Tenta imaginar a cena aqui, né? Aos olhos dos judeus que estavam ali, principalmente dos fariseus, vamos imaginar a cena assim, né? Jesus escolhe alguém que, do ponto de vista deles, aos olhos deles, era a pior de todas as criaturas. Meus irmãos, um publicano era considerado naquela época um apóstata. Um publicano, ele era considerado alguém assim impossível de ser salvo, impossível de alcançar o arrependimento. Do ponto de vista judeu, um publicano jamais poderia ser usado por Deus. Do ponto de vista judeu, um publicano jamais seria alguém por meio de quem o Senhor Deus pudesse agir. Do ponto de vista dos judeus e principalmente dos fariseus, o publicano era o que? Era um traidor, e de fato ele era um traidor, porque ele trabalhava para o Império Romano, extorquindo ali muitas vezes os ricos, abusando também dos pobres. Ou seja, a sua missão era retirar dinheiro do seu próprio povo e entregar parte desse dinheiro ao Império Romano. Então ele era considerado um traidor. Como eu coloquei, os publicanos, eles eram odiados. A pior espécie. Um publicano, por exemplo, ele não podia entrar no templo. Um publicano não podia servir, por exemplo, como testemunha num julgamento ali entre os judeus. Ele estava naquela categoria dos ladrões e assassinos. Ladrão, assassino e publicano. Estava na mesma categoria, no mesmo nível. No entanto, o texto bíblico diz que Jesus Cristo chamou esse homem, e detalhe, Jesus chamou Levi do lugar de sua traição. Jesus não encontrou Levi na sinagoga, Jesus não encontrou Levi no templo, Jesus não encontrou Levi em nenhuma casa. Jesus chama esse homem do lugar de sua traição. Ele estava sentado na cabine de coletoria de impostos. Perceba que ele era um homem descarado. Não contratava ninguém para fazer esse serviço sujo. Ele próprio fazia. E Jesus Cristo o chama do lugar de sua traição. Isso, meus irmãos, foi totalmente contracultural, porque, assim, não faz sentido alguém tão asqueroso, alguém tão perverso, alguém tão injusto, alguém tão desonesto. Não faz sentido uma pessoa como essa ser escolhido e chamado para entrar no reino de Deus. Não faz sentido. Do nosso ponto de vista não faz sentido. Porém, meus irmãos, a graça salvadora sempre alcança. A graça salvadora chama. A graça salvadora envia, e envia
Presta atenção, exatamente quem não merece. Eu não sei porque Deus tem essa mania de chamar sempre os piores, né? Tipo Paulo, assim. Deus pega umas coisas assim, tipo eu e você, e por sua graça, Ele nos alcança. A graça salvadora sempre alcança, chama e envia quem não merece. Um miserável pecador como Levi, excluído, meus irmãos, hostilizado pela sociedade, mas esse homem, que não merecia a misericórdia do nosso ponto de vista, ele foi alvo do olhar compassivo e misericordioso de Jesus. Jesus Cristo viu o que nós não conseguimos ver, né? Um olhar compassivo. Como que ele foi chamado? Olha o versículo 14. Diz aí que quando ele ia passando, ele viu Levi, que estava sentado na coletoria. Ele disse o que para Levi? Segue-me. Levi, tem uma proposta boa. Você vai ser mais rico do que você é, porque Levi era rico. Mateus era rico. Ele oferece um banquete depois, né? É a cena seguinte. Ele era rico, ele tinha muitas posses. Mas Jesus não oferece nada para ele. Jesus fala, segue-me. E qual foi a resposta dele? Se levantou e seguiu. Surpreendentemente, meus irmãos, a gente percebe que aquele que estava no pior caminho, sentado ali, né, na coletoria de impostos, sem nenhuma perspectiva de mudança, ele foi visto ali, no local de sua traição, foi visto graciosamente pelo Senhor Jesus Cristo, que além de olhar fixamente para ele, porque essa é a ideia do texto, quando diz que o viu, é um olhar atento, é um olhar fixo. Jesus olhou na direção de Levi e disse, segue-me. Eu fico pensando, Jesus olhou na direção de alguém que geralmente nós desviamos o olhar. Quando o nosso olhar passa por esse tipo de gente, a gente desvia. E às vezes a gente nem quer olhar, olha de canto. Mas Jesus olha para esse tipo de gente excluída, hostilizada, um pecador traidor. E ele olha com o seu olhar de misericórdia, e ele olha atentamente. Dá para imaginar a cena, o Redentor passando, e ele olha atentamente em direção àquela cabana de cobrança de impostos. E Jesus Cristo olha para ele, segue-me. É como se Jesus dissesse, eu sei quem você é. Eu conheço a tua história. Eu sei onde você está. Eu sei o que você faz. E Levi, eu vim te buscar. Irmãos, mais ou menos isso que Jesus fez conosco. Eu vim te buscar. É você. Sinceramente, se eu fosse procurar um homem qualificado para ser um discípulo de Cristo, um biógrafo, né? Porque Mateus foi um biógrafo, escreveu o Evangelho. Se eu fosse procurar um discípulo, irmãos, eu jamais escolheria Levi, jamais. Você também não escolheria Levi. Aliás, não escolheríamos a nós mesmos, né? Mas perceba, irmãos, não compete a nós fazermos esse tipo de julgamento que geralmente nós fazemos acerca de quem está mais ou menos preparado para acolher o chamado de Cristo. Se Jesus Cristo transformou a vida de Levi, Ele é poderoso para transformar a vida do pior pecador que caminha sobre a face dessa terra. E aqui eu fico pensando na cena, né? Quando Jesus Cristo chama Levi, primeiro a multidão já falou, nossa, chamou Levi, então foram surpreendidos. Os fariseus, então, talvez arregalaram os olhos, nossa, chamou Levi. Mas quem foi mais surpreendido, ou ficou mais surpreendido, foi o próprio Levi, porque naquele momento
ele descobriu que a salvação é para pecadores. E o texto diz que ele se levantou e seguiu. Há uma passagem paralela no Evangelho de Lucas que é muito interessante, e o texto vai dizer o seguinte, que Levi, deixando tudo, levantou-se e seguiu. Deixando tudo, levantou-se e seguiu. Ali estava o ganha-pão de Levi. Ele ganhava muito dinheiro, não dava para voltar depois. Ele ganhava muito dinheiro com aquilo. Perceba que a resposta de Levi foi diferente da resposta do jovem rico, né? Jesus falou, vai, vende tudo o que tem, dê aos pobres, vem, segue-me. O que ele fez? Correu. Aí Jesus olha para Levi e fala, Levi, segue-me. Deixou tudo, se levantou e seguiu. Renúncia, autonegação, disposição, amor. Levi, obviamente, ele havia chegado à conclusão ali, em seu próprio coração, que ele era um pecador miserável. Ele chegou à conclusão que ele era um pobre prisioneiro, meus irmãos, cego, oprimido. Apesar de todo o dinheiro que ele ganhava, todo o poder que ele possuía sobre a vida das pessoas, esse homem certamente não era um homem feliz. Ele era um homem angustiado, era um homem sobrecarregado. Então, quando ele ouve ali o chamado de Jesus Cristo, isso é muito belo, porque quando ele ouve a voz de Cristo, quando ouve o chamado de Cristo, naquele momento também aconteceu o quê? O arrependimento em seu coração. Quando Jesus o chama, é como se as correntes da escravidão do pecado fossem quebradas. Ele dá um salto, ele está livre. Sua vida mudou para sempre. Ele deixou ali aquela terrível profissão como cobrador de impostos. Ele abandonou tudo, deixou tudo para trás, com o propósito de seguir o Senhor Jesus Cristo. Como disse um comentarista falando sobre esse texto, ele declarou o seguinte: o traidor, o extorsor, o ladrão, o rejeitado, o pecador, tornou-se apóstolo e o evangelista de Jesus Cristo. Ele perdeu a carreira temporal, né? Toda a riqueza que aquela profissão lhe concedia, ele perdeu a carreira temporal e ganhou um destino eterno. Ele perdeu bens materiais, mas ele ganhou um futuro espiritual. Ele perdeu a segurança terrena que as riquezas aparentemente proporcionam, mas ele ganhou a herança celestial. É o que diz esse comentarista, John MacArthur. Bom, Levi foi chamado, ele foi impactado, e ele disse, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso me calar. E aqui vem a lição para a nossa vida, né? Olha então agora o versículo 15. O texto começa dizendo assim, né? Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi. O texto paralelo de Lucas diz que ele fez um banquete e convidou todo mundo. Estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Irmãos, veja, quando Jesus Cristo nos chama, verdadeiramente nos chama. Talvez você está aqui, mas você não foi chamado por Jesus ainda nesse sentido. Mas quando o Senhor Jesus Cristo nos chama, o chamado de Cristo é um chamado tão impactante. Irmãos, há um impacto tão profundo, que o nosso desejo passa a ser compartilhar. E compartilhar com o maior número de pessoas o caminho da salvação. Esse deve ser o desejo fervoroso no coração de um filho que foi alcançado pela graça. E Levi, o que ele fez? Ele organizou um banquete. Certamente possui uma grande casa, uma sala bem grande, e ele então organizou um grande banquete em sua própria casa, e nós sabemos que todo mundo gosta de festa. A nossa igreja gosta de festa. Qualquer almoço aí são 300 pessoas, não é isso?
para a feijoada de sábado vai explodir, porque todo mundo gosta de festa. E ele fez o que? Ele fez uma festa. Ele ofereceu comida. Ele ofereceu bebida. E eu pergunto, isso custou alguma coisa para ele ou foi de graça? Custou. Mas ele organizou. E ele fez ali uma grande festa, um grande banquete. E a casa ficou repleta de convidados. E quem eram os amigos de Levi? Irmãos, que pessoa decente, honesta, íntegra iria desejar ser amigo de um publicano? Nenhuma. Mesmo se recebesse o convite, tipo um fariseu, não iria. Falar o quê? Estou fora, isso daí vai me sujar, né? Eu vou ficar contaminado se eu tiver esse tipo de contato. Quem eram os amigos de Levi? Não eram pessoas respeitáveis e decentes, meus irmãos, mas o texto diz que eram publicanos, outros cobradores de impostos e pecadores. Tenta imaginar assim, os piores da sociedade, os ladrões, os vigaristas, né? Prostitutas. Então, assim, era um clima, tipo, pesado, né? E Jesus estava ali com um propósito. Ele não estava ali para simplesmente celebrar, comer e beber. Ele estava ali com uma missão. Aqueles pecadores que estavam na casa de Levi já tinham ouvido falar sobre Jesus. E certamente eles pensavam assim, nossa, talvez nós podemos ver esse homem à distância, ouvir algumas palavras, mas talvez eles pensassem assim, nunca chegaremos perto desse homem. Porque esse homem é um homem religioso. Esse homem é um homem santo. Esse homem é um homem que faz milagres. Esse homem, ele fala em nome de Deus. Ele cura as pessoas. Esse homem jamais irá se interessar por nós. Somos a escória, o lixo do mundo. Esse homem não vai se interessar por nós. Porém, surpreendentemente, Jesus Cristo, ele vem para chamar os doentes, os impuros. Ele vem para chamar gente pecadora e que se reconhece como pecadora, como eu e você, e ele vem para nos chamar ao arrependimento. E aqui fica uma lição importante para nós. Você fala assim, pastor, já fui chamado. Não estava na coletoria, pastor, mas fui chamado de outro lugar. E você já foi chamado. Aí eu pergunto, você tem amigos? Se você tem amigos, então você precisa tomar uma decisão nessa noite. Eu vou tomar essa decisão, pastor. Não vou dizer para vocês, né, amém, porque talvez você se comprometa e você não sabe do que é, né? Qual é a decisão? Irmão, irmã, preste atenção, nós precisamos sair da nossa zona de conforto, sabe? Romper um pouco com essa estrutura que é a nossa zona de conforto. Pense na possibilidade de oferecer um jantar. Não para o teu irmão aqui da igreja, mas para aquele amigo que não conhece a Cristo. Sabe? Ofereça um jantar. Convide esses amigos que não conhecem a Cristo e fale do amor de Jesus para essas pessoas. Você faz parte de uma igreja em missão. Você está em missão. Você foi chamado, mas presta atenção, o objetivo final ainda não foi alcançado. Deus está reunindo o seu povo. O reino dele está sendo espalhado sobre a face da terra. Meus irmãos, nós estamos no caminho, convidando pessoas para o caminho, porque a cada dia que passa, o retorno de Jesus mais se aproxima. Levi, ele não perdeu tempo. Ele está ali celebrando a sua salvação, mas ele fala, sabe de uma coisa, eu vou abrir as portas da minha casa para receber os meus amigos, para que eles conheçam Jesus Cristo. Eu acho isso tão bonito, sabe por quê? Ele transforma o seu lar num instrumento de evangelização.
Ele fala, esse espaço aqui não é só para mim, não. Ele transforma o conforto do seu lar, da sua casa, dos seus alimentos. Ele transforma aquilo em um instrumento de bênção para o reino. Por que Deus enche as nossas mãos e nos oferece tantas coisas? Será que tem algum propósito, além do benefício da nossa própria família? Tem. Deus quer que essas coisas sejam colocadas para a glória dele, e devemos ser bons mordomos nesse sentido. Às vezes, né, alguns cristãos, quando passam pelo processo de conversão, eles se isolam. Falam, não, agora eu não posso ter contato com ninguém. Então, eu amo estar sempre com os meus irmãos, apenas com os meus irmãos. Comunhão cristã, pastor. A preciosa comunhão dos santos, né? E a gente se esquece que a missão começa na conversão. Você fala assim, pastor, eu vou celebrar a vida que o Senhor Jesus me deu. Eu vou festejar porque Jesus me alcançou por sua graça. E eu quero celebrar isso com toda a alegria. E como que eu faço isso? Eu vou compartilhar. Foi o que Levi fez. Eu vou celebrar a vida. De que forma? Eu vou oferecer um jantar. Eu vou convidar Jesus, convidado de honra. E dá para imaginar essa cena, né? Incrível, né? Jesus ali recebendo aqueles pecadores e pregando a palavra, ensinando a palavra. Meus irmãos, Deus pode fazer muito mais com a nossa vida do que você imagina. Muito mais. Você não precisa de muito. Deus usa o pouco que tem em suas mãos. Bom, qual foi a resposta dos fariseus? O versículo 16 diz assim, os escribas dos fariseus eram aqueles que estavam a serviço dos fariseus, que lidavam com a lei, mas o grupo aqui, meus irmãos, tenta imaginar o seguinte, era um grupo de líderes religiosos, altamente legalistas. Vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Então, os legalistas fariseus, eles sabiam o que estava acontecendo na casa de Levi. Eles se aproximaram, está acontecendo alguma coisa lá. Eles não foram convidados. Também, se fossem convidados, não teriam entrado ali naquela festa. A festa estava cheia de pessoas que, aos olhos deles, eram pessoas impuras, certo? Mas eles estão ali. E eles encurralaram os discípulos de Cristo, provavelmente do lado de fora. Chegaram nos discípulos assim e disseram, por que vocês estão comendo com esses publicanos e pecadores? Foram questionar os discípulos de Cristo. Que comportamento é esse? De um servo de Deus, que coisa assim, ultrajante, que coisa vergonhosa. Sentados à mesa com gente tão impura. Os religiosos geralmente se comportam dessa forma, meus irmãos, quando começamos a testemunhar a nossa fé. Eles questionaram muitas vezes a atitude de Cristo, diziam que Cristo ele era amigo de publicanos e pecadores, não é isso? Eles condenaram Jesus por ele estar na casa de Levi, achavam aquilo uma afronta. Como eu coloquei há pouco, algumas pessoas às vezes vivem como fariseus, né? Estão sempre apontando. Parece que perderam a noção do propósito da vinda do Senhor Jesus Cristo, que não é nos manter dentro dessas quatro paredes. Eu já conheci pessoas que, após se renderem a Jesus Cristo, elas disseram, não, agora eu não posso ter mais nenhum contato com quem não seja cristão, não tem a mesma fé, e corta todos os relacionamentos. Aí, quando chega na faculdade, procura os crentes, né?
Só posso me relacionar com eles, pastor, senão eu vou ficar impuro. Aí muda de trabalho, chega no trabalho, quem são os crentes aqui? Eu só posso me relacionar com os crentes, senão eu vou ficar impuro. Muda de casa, né? Vai para um novo condomínio, quem são os crentes aqui? Eu tenho que me relacionar com os crentes, senão eu vou ficar impuro. Mas, na realidade, essa não é a proposta de Cristo. Nós alcançamos os incrédulos com a mensagem do Evangelho por meio de relacionamentos. Você não precisa frequentar o mesmo lugar, não. Mas nós podemos convidar essas pessoas para as nossas festas, para os nossos almoços de família e aproveitarmos essas oportunidades para anunciarmos o Evangelho. Como que Jesus Cristo responde isso? E eu finalizo com o versículo 17. Tendo Jesus ouvindo isto, ou seja, ouvindo aquela chamada de atenção dos fariseus, Jesus disse o quê? No verso 17, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, não vim chamar justos, e sim pecadores. E ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Jesus ele não veio para aquelas pessoas que se consideram saudáveis, aquelas pessoas que se consideram justas, puras. Aliás, o legalismo é o que mais afasta as pessoas de Deus, porque elas falam, não, eu estou bem, estou legal, eu tenho a minha fé, as minhas obras, estou muito bem, não preciso de Jesus. Mas o Senhor, ele veio para aqueles que se reconhecem pecadores, para aqueles que admitem que são impuros, enfermos na alma. Irmãos, pense bem, no mundo dos homens, quando uma pessoa está saudável, ela não procura o médico. Mas quando uma pessoa tem um diagnóstico e ela tem certeza de que está doente e enferma, o que ela faz? Ela corre para o médico, porque ela quer uma solução, ela quer uma resposta, ela quer uma cura. Os fariseus, eles estavam doentes na alma, mas eles não reconheciam que eram homens doentes na alma. Eles não admitiam seus próprios pecados. E os fariseus eram bons, e há muitos fariseus modernos, né? Eles eram bons para diagnosticar o pecado na vida das pessoas. Então eles olhavam assim, aquele ali não presta, aquele ali não presta, aquele ali não presta, aquele também não, aquele é pecador por isso, aquele pecador por aquilo. Eles eram assim. Sabe, gente boa para fazer diagnóstico da vida dos outros. Para falar, nossa, como aquele outro está perdido, né? Como aquele outro é um fracassado. Então estavam lá os fariseus avaliando a vida de todos aqueles pecadores. Mas os fariseus, eles davam o diagnóstico, mas eles não apresentavam uma solução. Eles não apresentavam uma saída. Eles eram incapazes de oferecer a cura. Estavam ali apenas para condenar as pessoas. Não se importavam com a condição espiritual das pessoas. Mas Jesus, ele não apenas faz um diagnóstico preciso, mas ele oferece cura, libertação, perdão de pecados para aqueles que admitem a enfermidade na alma. Você fala assim, estou lutando, pastor, estou lutando. Como é bom quando um pecador se arrepende e fala, Senhor, eu preciso de Ti. A igreja é um lugar, meus irmãos, onde nós recebemos pessoas feridas e nós mostramos as feridas para essas pessoas por meio do Evangelho, mas depois nós apresentamos a cura por meio de Jesus Cristo. Os fariseus, nós observamos aqui, meus irmãos, eles confiavam em si mesmos. Jesus diz, eu não vim chamar os justos. Os fariseus se consideravam justos aos seus próprios olhos. Desprezavam os outros. Estamos num nível superior. E Jesus olha para eles e fala assim, vocês, fariseus, se dizem aí justos e saudáveis. Pois bem, eu não tenho nada para dizer a vocês, porque eu não vim chamar pessoas como vocês, arrogantes, prepotentes.
legalistas, cheios de si. Não, eu não tenho nada para vocês. Eu vim chamar pecadores, doentes, ao arrependimento. Os fariseus recusaram o convite de Cristo. Eram cheios de autojustiça. E a gente sabe que Jesus Cristo, lá em Mateus 11, disse, né, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Deus, por um lado, recebe pecadores, mas, por outro lado, Ele recusa aqueles que se consideram justos, aqueles que pensam que são bons o bastante e não precisam de um redentor. E aqui eu quero ir para a conclusão. Meus irmãos, desde o início do ministério de Cristo, o centro da sua mensagem sempre foi esse chamado ao arrependimento e o chamado, muitas vezes, a pessoas, como eu coloquei, improváveis. Nós não podemos, assim, fazer pouco caso do chamado de Jesus Cristo para a nossa vida. Se você tem consciência de que é um filho de Deus, que foi redimido pelo sangue de Jesus, que foi chamado por Ele, você precisa tomar essa decisão de se comprometer a cumprir a sua vocação em todos os lugares por onde você andar. Que Deus te encha de encorajamento, de ousadia, que Deus te encha do Espírito Santo, que Deus faça de você um crente comprometido, sem medo de testemunhar a sua fé, como fez Levi. Agora, talvez você ainda não fez isso, ainda não se rendeu a Cristo, e aí eu o convido para que você olhe para o seu próprio coração, que você nessa noite reconheça os seus pecados e se arrependa. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Jesus veio chamar você. Ele veio chamar pecador ao arrependimento. Não importa quantos anos você tem, se ainda é uma criança, um adolescente, um jovem ou um adulto, o que importa é o teu coração. E se você se arrepender e crer em Cristo, você será salvo. E salvo para cumprir uma missão. Amanhã você volta para a sua vida, para o seu trabalho, para os seus amigos, para a sua família, para os seus familiares. Não se esqueçam do exemplo que foi Levi, o pecador alcançado que fez uma festa para compartilhar o que de melhor ele havia recebido, o Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Pai bondoso, te agradecemos porque o Senhor chama pessoas improváveis, como nós, pecadores, perdidos, sem esperança. O Senhor nos alcançou por sua graça, por sua misericórdia, por seu amor. O Senhor nos chamou enquanto estávamos no lodo do pecado, afundados, ó Deus, na mais profunda perdição. O Senhor olhou para nós com um olhar de misericórdia e amor, e o Senhor nos resgatou, nos redimiu, e também disse, segue-me, e nós estamos aqui, Pai, seguindo o Senhor, em amor e devoção. Ó Deus, desperta o nosso coração, para que a nossa fé seja realmente uma fé viva, autêntica. Ó Deus, desperta o nosso coração para compartilharmos o que temos recebido com ousadia. Não permitas, Pai, que a nossa fé seja uma fé obscura, silenciosa. Que o Senhor nos leve ao cumprimento da missão. E abençoe, Pai, nesta noite aqueles que ainda
não se renderam a Ti. Que seja uma noite de salvação, para a glória e honra do Teu nome. O Senhor nos chama do lugar em que estamos. Talvez haja alguns aqui que precisam desta graça. E é isso que nós suplicamos nesta noite em nome de Jesus. Amém.